Cheguei em casa com o coração acelerado, ainda segurando o celular com a mensagem da herança. Minhas mãos tremiam. Era mais do que eu jamais imaginei. Mal conseguia conter a empolgação. Eu precisava contar para eles. Abri a porta devagar, pronta para surpreender meu marido e minha sogra. Mas congelei antes mesmo de entrar na sala. As vozes vinham da cozinha, baixas, tensas. Dei mais um passo, sem fazer barulho. Então ouvi meu nome, seguido de algo que fez meu estômago despencar. Fiquei imóvel, escondida no corredor enquanto cada palavra revelava um plano que eu nunca deveria ter escutado. Bem-vindos ao Recanto das Histórias. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. Ana nunca concordou com a opinião de que duas donas de casa na mesma cozinha é algo ruim. Dona Vera era uma sogra maravilhosa e Ana a amava e respeitava de verdade. A moça tinha certeza de que a senhora mais velha também a via da mesma forma. 10 anos atrás, Marcos apresentou Ana à sua mãe, e as duas mulheres se gostaram imediatamente. Quando os jovens se casaram, Dona Vera declarou com firmeza que eles morariam no apartamento de 3 quartos dela. Seria mais alegre para ela, e seria uma ajuda para eles quando viessem os filhos. Mas os anos passaram, e os tão esperados netos simplesmente não apareceram. Ana se sentia culpada, e estava preparada para o pior. Ela sabia que Marcos queria muito um filho, e estava disposta a fechar os olhos para uma traição, caso acontecesse. Se o sonho de Marcos se realizasse e ele encontrasse uma mulher disposta a lhe dar um filho, Ana pediria o divórcio imediatamente. Ela amava Marcos demais para privá-lo da alegria de ser pai. Mas o tempo foi passando e as conversas sobre herdeiros foram se apagando quase sem que ninguém percebesse. Ana se alegrava com isso, achando que o marido e a sogra tinham se conformado com a situação. Ela esperava que o assunto dos filhos tivesse ficado para sempre no passado. Afinal, algumas pessoas vivem a vida sem filhos. Em gratidão pela compreensão do marido e de Dona Vera, Ana fazia tudo para que eles vivessem bem. Ela se empenhava ao máximo para tornar a vida deles fácil e feliz, e conseguia. Ela tomou para si todas as tarefas domésticas. Dona Vera comandava apenas a cozinha. A família unida nunca se entediava. No verão, os 3 costumavam ir juntos ao mar, e todo o inverno Ana encontrava clínicas de repouso para Dona Vera e a mandava para lá, para cuidar da saúde e se tratar. A senhora mais velha sofria de dores nas articulações. O relacionamento na família era surpreendentemente caloroso e cheio de confiança. Todas as questões importantes eram resolvidas juntos. Nunca brigavam, nem se magoavam. Um verdadeiro idílio. Ana não acreditava na própria felicidade. Não acreditava que isso fosse possível. Em 10 anos, ela só ouviu uma vez a sogra fazer um comentário negativo sobre ela. Foi no verão anterior. Naquela noite, Ana voltava do trabalho e avistou de longe a sogra. Ela estava sentada num banco perto da entrada do prédio, conversando com alguém pelo telefone. Quando a moça se aproximou, chegou até ela a voz forte de Dona Vera. "Boa nora eu tenho", dizia alegremente a sogra para uma amiga. "Mas é uma flor estéril, todo esse tempo e não nos deu ninguém. Agora já não vai dar mesmo. Meu Marquinho errou na escolha, errou muito. Mas ele diz que a ama e eu nunca vou contra meu filho." Ana se escondeu nos arbustos atrás da sogra, esperou que ela mudasse de assunto e só então se mostrou. Ouvir aquilo foi triste e doloroso, mas era a verdade, então ela simplesmente engoliu a mágoa. Já havia se passado 1 ano e as palavras que a feriram iam aos poucos se apagando da memória. Chegou o verão, e a família escolhia para qual destino ir naquele ano. Dona Vera se acomodou na poltrona confortável da sala. Ela espalhou na mesinha à sua frente folhetos de cruzeiros fluviais e sorriu de forma sonhadora para a nora. "Ana, e se tentarmos um cruzeiro? Nunca naveguei por rios nem por mares. Se gostar, no ano que vem podemos juntar mais dinheiro e embarcar num grande navio pelo oceano." Ana riu alegremente. A ideia da sogra lhe agradou.
Ela mal ia responder quando seu telefone tocou. Do outro lado da linha veio uma voz masculina desconhecida, bem articulada. Ribeiro Ana Cristina, respondeu ela, surpresa. Fui Ribeiro há 10 anos. Agora sou Souza, pelo sobrenome do marido. O que o senhor deseja? A sogra largou os folhetos e prestou atenção com curiosidade na conversa da nora. Uma pessoa quer muito falar com a senhora, disse o desconhecido. Ribeiro Pedro Paulo. A senhora se lembra de quem é? Oh, sim. Ana se lembrava muito bem desse homem, embora o tivesse visto por não mais de 2 minutos em toda a sua vida. Mesmo assim, aquele encontro ela guardava da primeira à última palavra. Lembro, respondeu ela friamente. E o que Pedro Paulo quer de mim? Ele mesmo vai explicar, disse o homem com calma. Agora vou passar o telefone para ele. Ana não queria falar com aquela pessoa. Até hoje, ela não o havia perdoado por aquele único encontro, numa noite fria de inverno. Não era por ela que sentia mágoa, mas pela mãe. Afinal, Pedro Paulo nem sequer havia deixado sua própria filha e a netinha pequena entrarem em casa. Ele não dera à mãe de Ana a chance de dizer que desgraça a havia levado até a casa dos pais. Aquele encontro acabou de vez com a mãe, encurtando ao limite sua vida tão breve. Mariana se foi aos 32 anos. Agora, Ana não tinha nenhuma vontade de falar com o homem que era avô de sangue dela. Ele era pior do que um estranho qualquer. Ela não desligou o telefone apenas por respeito à idade dele. Não se lembrava ao certo de quantos anos ele tinha. Sabia apenas que andava pelos 80. Alô? Soou do telefone uma voz velha e fraca. Netinha, é você? Ana torceu os lábios numa careta de desagrado. De avô ela precisava muitos anos atrás, quando todas as crianças tinham mãe e pai, avós, e ela só tinha a mãe. Uma mãe maravilhosa, extraordinária, amada, que em 2 meses foi consumida por uma doença grave. Estou ouvindo, respondeu Ana friamente. Pela voz do velho, ela percebeu que ele estava fraco e pensou que talvez estivesse gravemente doente, mas, estranhamente, o coração não se abrandou de pena por aquele parente. Ele não havia sentido pena delas e da mãe tantos anos atrás. Por que ela deveria sentir pena dele? Ana, sou seu avô Pedro, apresentou-se o velho. Ela sentiu que ele sorria ao dizer isso. Entendi, respondeu ela friamente. O que o senhor quer, Pedro Paulo? Ela não conseguia chamá-lo de vovô, a língua não obedecia. De propósito, o chamou pelo nome completo, para que ele entendesse. Ela não tinha a menor intenção de se aproximar como parente, e de qualquer forma, não precisava de família que tinha rejeitado a sua mãe. Tenho um assunto para conversar com você, netinha, disse o velho com a voz um pouco mais firme. Precisamos conversar, mas não pelo telefone. Quero te contar algo muito importante. Venha me visitar. Ana bufou pensando no que responder ao velho sem magoá-lo demais, mas também sem lhe dar qualquer esperança de reconciliação. Antes que ela abrisse a boca, o velho quase gritou no telefone. Sua mãe gostaria de ouvir isso, mas eu só fiquei sabendo há pouco que ela não está mais neste mundo. Na voz trêmula do velho soou um arrependimento genuíno. Pensei que ela ainda era jovem, afinal devia ter uns 50 e poucos anos agora. E descobri que ela já se foi há muito tempo. Venha por causa da sua mãe, não por mim. O velho acertou em cheio. Por causa da mãe, Ana estava disposta a tudo, mesmo que ela já estivesse há muito tempo sem vida. A mãe era a única pessoa que a havia amado e cuidado de verdade da pequena Ana. A mãe lhe ensinara o mais importante: amar a vida e nunca desistir. Todo ano, no dia de finados, Ana ia até aquela cidadezinha no interior onde sua mamãe estava enterrada. Naquele ano também já tinha visitado o túmulo querido. Se fosse até o avô, teria o que contar para a mãe na próxima viagem. Se for por causa da mãe, então irei, prometeu Ana com firmeza. Agora o Fábio vai te mandar o endereço, disse o velho, com a voz mais forte de alegria. Mas venha logo, estou mal, e preciso ter tempo para te dizer algo muito importante. Se não me encontrar, fale com o Fábio, ele é meu advogado. Irei em breve, prometeu Ana e se despediu. Ela se levantou da poltrona e foi até a janela.
Era preciso colocar os pensamentos e a alma em ordem. Ana não imaginava que as lembranças dos avós de sua mãe seriam tão pesadas e desagradáveis para ela. O telefone deu um aviso. Era uma mensagem com o endereço do avô. Aquele endereço ela conhecia muito bem. Era para lá que elas tinham ido de táxi com a mãe, numa noite fria de inverno, 22 anos atrás. E foi de lá que o mesmo táxi as havia levado 5 minutos após a chegada. A mãe, como se pressentisse que a conversa com os pais não aconteceria, pediu ao taxista que esperasse uns 15 minutos, e bastaram 5. Ana calculou que a viagem até a casa do avô no interior levaria cerca de um dia inteiro. Na manhã seguinte, ela pediria folga no trabalho e iria até ele. Dona Vera olhava para a nora e percebia que ela estava abalada pela conversa que havia acabado de ter. Ana, não entendi nada. Com quem você estava falando? Foi uma conversa desagradável. Você está com a cara branca. A moça sentiu que precisava desabafar. Ela nunca havia contado ao marido e à sogra sobre a própria família. Não queria que sentissem pena dela. Tudo havia acontecido 28 anos atrás. Ana tinha 1 ano e meio. Junto com a mãe alegre e bonita, que se chamava Mariana, e o pai, eles moravam numa cidadezinha no interior, num apartamento de 2 quartos pertencente ao pai. O homem viajava muito a trabalho. Em uma dessas viagens, conheceu uma agradável dona de agência de turismo, moradora da capital, não tão jovem, mas bastante abastada. Por essa mulher e pelo seu negócio sólido, ele estava disposto a tudo, inclusive a abandonar a sua companheira com uma filha de 1 ano e meio. E para não passar vergonha diante da nova escolhida, para mostrar que também tinha dinheiro, expulsou Mariana com a filha e vendeu o apartamento que lhe pertencia. Depois disso, Ana nunca mais soube nada sobre o pai. Já a mãe precisou imediatamente arranjar um trabalho que oferecesse moradia. Foi assim que ela se tornou faxineira numa UBS da cidade, onde conseguiu um pequeno quarto no alojamento dos funcionários. Mariana tinha parentes, pai, mãe e um irmão. Mas o irmão não podia ajudá-la. Ele mesmo precisava de ajuda, pois estava apenas no 2º ano da faculdade. Com a compreensão dos pais, Mariana também não podia contar. Quando ela os apresentou ao namorado, o pai severo disse logo que se ela se envolvesse com aquele homem, jamais cruzaria a soleira da casa dos pais. O pretendente lhe parecia irresponsável e leviano demais. Contra tudo isso, Mariana escolheu o amor. Pouco depois, percebeu que o pai havia tido razão. O homem nunca se casou com ela. Simplesmente moraram juntos. E depois que esse homem irresponsável a abandonou com a filha, Mariana e Ana viveram por 6 longos anos naquele quartinho de alojamento. De dia, a mãe trabalhava como faxineira na UBS, e de madrugada, antes do trabalho, quando a maioria das pessoas ainda dormia, ela ia limpar as escadarias de 2 prédios vizinhos. Pagavam uma miséria nos 2 lugares, mas Mariana só podia contar consigo mesma. Quando Ana completou 8 anos, na mesma UBS onde a mãe limpava o chão durante um exame médico de rotina, comunicaram a ela uma notícia terrível. Suspeitava-se de um tumor. Mariana foi rapidamente encaminhada para exames e recebeu o diagnóstico: oncologia de curso rápido. Mariana era uma pessoa forte e suportou o golpe. A única coisa que mais temia no mundo era deixar a filha desamparada. Por isso, engolindo o orgulho, viajou até a casa dos pais no interior para pedir ajuda. Queria pedir que ficassem com a menina quando a doença a vencesse e a filhinha ficasse completamente sozinha. Ana se lembrava muito bem de como elas chegaram de táxi até o interior com a mãe. Era quase 1h da manhã. A mãe pediu ao motorista que esperasse uns 15 a 20 minutos. Disse que talvez fossem embora logo. Ela mesma pegou pela mão a filha sonolenta, ainda no 2º ano escolar, e bateu na porta da casa dos pais. Ana sentia que a mãe estava muito nervosa, mas ela segurava com força a mãozinha da filha e nem ouvia o que a menina lhe dizia. Quando a porta se abriu, Ana viu o avô na soleira. Era um homem grande, quase 2 metros, forte e nem tão velho assim. "Mari, é você?" perguntou o pai com impaciência.
O que veio fazer aqui? Tínhamos um combinado. Você escolheu o homem, então vá embora para ele. Ai, pai, preciso conversar, pediu Mariana com a voz embargada, tentando passar pelo pai e entrar na casa. Mas ele abriu bem as pernas e estendeu os braços, ocupando toda a largura da porta, e disse com severidade: O que veio me contar? Que seu homem anda por aí com outras mulheres, eu te avisei. Estava escrito na cara dele que era mulherengo. Não acreditou no pai. Agora aguente. Eu e sua mãe estamos magoados com você. Não precisamos de uma filha tão desobediente. Acabou. E bem diante do nariz da filha e da netinha, o avô bateu a porta. Ana olhava para a mãe desconcertada, enquanto ela ficou parada, como estaca, no alpendre da casa dos pais, sem saber o que fazer. Ana puxou a mãe de volta para o táxi que as esperava. Conversaram? Perguntou em voz baixa o motorista mais velho mal elas se acomodaram. Ele não havia ouvido a conversa, mas viu tudo. Sem precisar de palavras, ficou claro que naquela casa ninguém esperava as visitas. Nem as tinham convidado a entrar. Não se preocupe, filha, vocês vão fazer as pazes. Tentou o homem suavizar a situação, olhando para Mariana, que chorava em silêncio. As pessoas sempre se perdoam, mais cedo ou mais tarde. A vida é tão curta, não se deve desperdiçá-la em mágoas. Na próxima vez que vier, vocês fazem as pazes. Pode acreditar em mim. O motorista não sabia. E ninguém naquele momento poderia imaginar que em apenas 1 mês e meio, Mariana não estaria mais entre os vivos e que sua filhinha ficaria com a família da melhor amiga dela, a tia Kátia, que criaria a menina até o fim do colégio e continuaria apoiando-a durante todo o tempo em que ela estudaria no curso técnico de contabilidade. Durante todo esse tempo, Ana se esforçou para não se lembrar dos acontecimentos daquela noite terrível. As palavras cruéis do avô e as lágrimas silenciosas da mãe pesaram por anos como um fardo na alma, e não havia forças para se libertar desse peso, para esquecer ou perdoar. E então, naquele dia, o avô mesmo havia dado sinal de vida e pedido um encontro. Ana não tinha nenhuma curiosidade pelo que ele tinha a dizer. Queria apenas vê-lo, para depois, no túmulo da mãe, contar como ele havia ficado e o que queria dizer. Aninha, mas o que ele quer de você? Perguntou Dona Vera após ouvir as lembranças da nora com compaixão. Talvez a consciência pesou. Resolveu pedir perdão. E o que adianta o arrependimento dele agora? Perguntou Ana com o coração pesado. Nunca fiquei com raiva dele. Nem o considero parente. Mas com a minha mãe ele foi muito cruel. Por causa da minha mãe, nunca vou perdoá-lo. E exatamente um dia depois, já no fim da tarde, Ana chegou de táxi à casa do avô no interior. O motorista parou perto daquela mesma casa, a que ela e a mãe haviam ido 22 anos atrás. O táxi parou junto ao portãozinho velho, e 1 minuto depois, Ana já caminhava pelo quintal. Ela sabia que a avó e o avô já andavam pelos 80, por isso se surpreendeu com a ordem que reinava ali. A grama estava cortada. Do portão até o alpendre ia um caminho estreito coberto de pedras. Dos 2 lados cresciam flores. Um pouco mais adiante, uma horta com canteiros bem cuidados de onde brotava uma variedade de verduras. A porta se abriu e no alpendre apareceu um homem esportivo, de uns 40 anos. A moça o olhou surpresa. — Você é Ana? Perguntou o desconhecido. Sem esperar resposta, apresentou-se. — Sou Fábio Aveiro, advogado do seu avô. Ele está descansando. Pode entrar. Ana olhava para o advogado com espanto. Ela não conseguia entender o que um advogado fazia na casa do avô. Com que dinheiro o velho o havia contratado? E para quê? Entendo o que está pensando, sorriu Aveiro. Agora eu e Pedro Paulo vamos explicar tudo. Ele abriu bem a porta, convidando a visita a entrar com um gesto. Enquanto ela subia os degraus, perguntou: Você reparou como o quintal está bonito e bem cuidado? Pedro Paulo já tem 78 anos e não consegue mais manter a propriedade assim por conta própria. Mas ele tem recursos. Então eu o ajudei a contratar 2 pessoas. Elas mantêm tudo em ordem. E a vovó tinha quantos anos? Perguntou Ana, surpresa com as palavras do advogado.
Ela era 2 anos mais nova que o marido, respondeu Fábio. Mas já se foi há muito tempo. Agora vamos entrar. E Pedro Paulo vai contar tudo, e eu o ajudo se ele esquecer alguma coisa. O velho ouviu o táxi de Ana parar perto da casa e mal o advogado saiu para o alpendre, Pedro Paulo também apressou-se a sair. Ele sabia que a neta estava para chegar a qualquer momento e ficara muito nervoso antes do encontro, pois tinha muita coisa para dizer a ela. Ele ficou à janela e observou Ana subir devagar os degraus. Decidido, foi ao encontro dela. A moça se surpreendeu ao vê-lo. O avô havia mudado muito pouco nos 22 anos em que não se viam. Era ainda o mesmo gigante de costas eretas e olhar severo. Só que a cabeça agora estava completamente branca, e nas mãos havia uma bengala em que ele se apoiava. Olá, netinha. Ele a abraçou com força com um braço e a apertou contra si. Obrigado por ter vindo. Eu duvidava. Achei que você estava magoada comigo. Não, respondeu Ana com frieza. Mas quero avisar que vim por pouco tempo. Portanto, se o senhor queria me dizer algo, não vamos perder tempo. Enquanto a moça dizia isso, percorreu com o olhar os cômodos da casa e ficou surpresa. Por dentro, a moradia parecia mais um apartamento moderno de cidade do que uma casa no interior. Fábio os conduziu até a sala. Ali havia reforma recente e móveis modernos. Ana não parava de se surpreender. Pelas palavras da mãe, ela se lembrava de que os avós eram pessoas muito pobres. Era difícil entender de onde um velho do interior havia tirado dinheiro para reforma e advogado. A moça esperava as explicações com curiosidade. Depois que o avô e Ana se sentaram à mesa, Fábio trouxe da cozinha uma bandeja com xícaras de café e um pratinho de biscoitos. Mas Pedro Paulo nem olhou para o café. Olhou fixamente para a neta, depois lhe sorriu e disse com pesar: Sei, netinha, que fiz muita coisa errada. Não só magoei sua mãe, como também não soube proteger sua avó, minha esposa. Quando ela soube que a filha havia morrido, começou a definhar. Ficou doente por 1 ano e foi atrás da filha. O velho suspirou fundo e continuou. E pouco depois, nosso filho mais novo também partiu, o irmão mais novo da sua mãe. Fiquei completamente sozinho no mundo. Não queria mais nada. Só sonhava em encontrar você. Graças a Deus, o Fábio me ajudou. A moça ouvia em silêncio a história do avô. Era evidente que o velho havia ensaiado muitas vezes, dentro de si, o que agora contava à visita. Sua fala era simples, clara e triste. Havia nela um arrependimento genuíno, mas Ana não precisava desse arrependimento. Ela olhava para o avô e sentia no fundo da alma apenas um vazio. Não havia pena por ele, nem bondade, nem amor. Ele era para ela uma pessoa comum, um encontro casual. A moça ficou um pouco desconcertada ao pensar que era fria demais, mas a alma insistia em seu silêncio. Pedro Paulo. De repente animou-se o advogado, notando com que indiferença a visita ouvia o velho. Que tal mostrarmos a Ana as fotografias? Afinal, ela nunca viu ninguém da sua família. Fábio saiu da sala e voltou logo com 2 álbuns grossos de fotografias de família. É verdade, animou-se o avô. Deixa ela ver como sua mãe era de criança e que mulher linda era sua avó quando jovem. O velho começou a folhear o álbum febrilmente, procurando as melhores fotos. Logo na mesa diante de Ana estavam as fotos de infância e adolescência da mãe. Nelas, Mariana era alegre e bonita. É verdade que sempre vestida de forma muito simples, com vestidos e jaquetinhas sem graça, mas em quase todas as fotos ela sorria. Posso ficar com essas fotos? Perguntou Ana ao avô, emocionada pelas lembranças da mãe. Claro, netinha, respondeu prontamente o velho. Você é a única que restou da nossa família. Eu já não conto. Os 2 álbuns agora são seus. Leve todos. Já que chegamos a esse assunto, você precisa saber tudo o que lhe pertence por direito. O avô falava e falava sem parar, mas Ana mal prestava atenção. Toda a sua atenção estava voltada para as fotos dos álbuns. Ela ouvia vagamente que o avô falava sobre os acontecimentos de 22 anos atrás. Sobre aquela noite fria de inverno,
em que ela e a mãe haviam ido ao interior. O avô contava que, no momento em que ele estava na soleira conversando com a filha Mari, a avó dormia profundamente. Só de manhã o avô lhe contou que a filha havia vindo com a netinha. A avó o repreendeu duramente, chorou e o censurou. Como ele pôde não deixar a própria filha entrar? O velho sabia muito bem que a esposa procurava insistentemente por Mari. Ela até havia encontrado o apartamento onde a filha morava com o namorado, mas descobriu que ali havia muito tempo moravam outras pessoas, que não sabiam onde a jovem com a filhinha estava agora. A mãe de Mariana não conseguiu encontrar nenhum rastro da filha e da netinha. Quem os encontrou foi o irmão de Mari, depois que terminou a faculdade. Ele se tornou um empresário de sucesso e conseguiu contratar um detetive, que foi juntando fragmentos de informação para descobrir onde procurar a mulher e a menina. O detetive encontrou o alojamento em que ela morava depois de se separar do namorado irresponsável. Passou pela UBS, onde ela trabalhava como faxineira. Foi lá que soube da morte de Mariana por doença incurável. Na UBS, contaram também que a Ana, então com 8 anos, havia sido levada pela amiga Kátia depois da morte da mãe. Ela formalizou a tutela da menina. Já o rastro de Kátia, o detetive não conseguiu encontrar. Ele só conseguiu apurar que 1 ano após assumir a tutela, Kátia se divorciou do marido, voltou ao sobrenome de solteira, levou Ana e foi para a capital. Ali, os rastros se perderam. "Procuramos por você, netinha", disse o avô com vergonha. "Nenhum de seus parentes, nem a avó, nem o seu tio, jamais viraram as costas para você e sua mãe. A culpa foi só minha. Fui eu que proibi todos de pronunciar o nome de Mari em casa. Estava muito irritado com ela. Ela era uma moça linda. Os rapazes bons e confiáveis se interessavam por ela. Ela escolheu aquele metido à besta da capital." O advogado notou que a face de Ana se fechou e se apressou a mudar de assunto. "Tana", disse ele com firmeza, "Pedro Paulo está cansado, vamos deixá-lo descansar. O que ele ainda não contou, eu explico rapidinho." O velho obedientemente se levantou e foi para o seu quarto. Ana aguardava o que Fábio lhe diria. O advogado confessou que estava surpreso com a agitação de Pedro Paulo ao rever a neta. Normalmente, ele era calado e severo, e naquele dia havia falado sem parar. "Perdoe-o, Ana", disse Fábio, olhando nos olhos da visita com seriedade. Ele pagou um preço muito alto pela sua decisão de afastar a filha. Ficou falando de tudo aqui, mas o mais importante esqueceu de mencionar de tanto nervoso. O advogado contou que assim que descobriram onde Mariana estava enterrada, o avô passou a ir regularmente ao cemitério visitar a filha. Ficava sentado longamente ao lado do túmulo, chorava, pedia perdão. E agora queria muito colocar para ela uma lápide bonita e caprichada. Os artistas já haviam feito um esboço do monumento, mas ele não se decidia a encomendar sem a aprovação de Ana. Esperava que cedo ou tarde a encontraria. Fábio disse que no dia seguinte estava planejada uma visita ao cemitério onde estavam a avó, o tio e a mãe de Ana. Convidou-a a se juntar. Ana aceitou de bom grado. A moça admitiu para si mesma que não sentia raiva da avó nem do tio. Ao contrário, sentia carinho e gratidão por terem amado, lembrado e procurado ela e a mãe. "Não entendi." Aproveitou um momento oportuno para perguntar a Ana. "Você mora aqui com Pedro Paulo?" Fábio Aveiro sorriu e respondeu. "Fui amigo do seu tio. Trabalhava como advogado na empresa dele. Ele tinha uns 30 anos quando fez o testamento. Viajava muito a trabalho. Praticava esportes de risco. Tinha medo de que algo pudesse lhe acontecer. Aos 38, ele morreu num acidente. Desde então, eu tomo conta dos seus assuntos. Ele me pediu que, se acontecesse algo, eu não abandonasse o velho. E eu cumpro o pedido dele." O advogado explicou que havia vindo até ali apenas provisoriamente. Assim que soube onde Ana morava, veio imediatamente com a notícia para Pedro Paulo. O velho ficou muito feliz e exigiu que Fábio ligasse para a neta de imediato. Foi quando Ana ouviu pela primeira vez a voz do avô pelo telefone. Fábio explicou detalhadamente que, no restante do tempo,
2 pessoas cuidavam de Pedro Paulo. Na manhã seguinte, elas deveriam chegar. Um casal de moradores da região, pessoas muito boas, honestas e trabalhadoras. Pedro Paulo os pagava, e eles faziam em casa e no quintal tudo o que ele pedia. A mulher cozinhava, lavava e mantinha a casa limpa, e o homem cuidava do quintal, da terra e da horta. "E a aposentadoria dele dá para tudo isso?" perguntou Ana. "Sobrou alguma coisa do filho", respondeu o advogado com cautela. "Mais tarde você vai entender melhor." No dia seguinte, Ana, o avô e Fábio passaram o dia todo indo de cemitério em cemitério. Visitaram os túmulos da avó e do tio. Depois foram até a cidadezinha no interior onde Mariana estava enterrada. Ana gostou muito do esboço do monumento que o avô pretendia colocar no túmulo da mãe. É verdade que parecia bastante suntuoso, mas a figurinha feminina era muito parecida com a mãe e era comovente até as lágrimas. Ana aprovou a ideia do avô. Ao ouvir isso, Pedro Paulo sorriu satisfeito e disse: "Ótimo, então vamos agora mesmo à cidade encomendar. Os mestres me disseram que fazem em 1 semana e já instalam logo depois." Na manhã seguinte, a moça se preparava para voltar para casa, mas durante a noite o avô passou muito mal. Fábio chamou uma ambulância, mas ele não chegou ao hospital. No caminho, o coração parou. Ana ligou para a sogra e disse que ia se atrasar no interior. Era preciso cuidar dos trâmites do funeral. Fábio a ajudou em tudo, e em 3 dias tudo estava resolvido. Durante todo esse tempo, Fábio esteve ao lado dela, discreto e atencioso. Quando no 4º dia ela disse que ia embora e pediu que ele a levasse à rodoviária, ele a surpreendeu. "Ana, você vai precisar ficar mais um dia. Acontece que Pedro Paulo deixou um testamento. Tudo o que tinha, ele legou a você. Vamos amanhã ao cartório e abriremos o processo de inventário, para que você não precise voltar aqui especialmente para isso." Ana percorreu com o olhar a sala em que estavam sentados e disse que, para ser honesta, aquela herança não lhe servia de muito. Não pretendia morar no interior. Ir até lá no verão era longe demais e dificilmente conseguiria um preço decente pela casa numa região tão isolada. "Mesmo assim", disse Fábio com firmeza, "a casa é velha, mas muito sólida, além de ter reforma nova e eletrodomésticos modernos. Não se sabe como a sua vida vai ser daqui para frente. Você não tem moradia própria." Ana deu um sorriso triste. Moradia própria ela não tinha, mas em nenhuma circunstância concordaria em se mudar para aquela cidadezinha no meio do nada. Lá só moravam velhos. Os jovens, segundo Fábio, vinham apenas no verão, traziam os filhos para descansar, mas não queria discutir com o advogado. Por isso Ana concordou. Decidiu que conseguiria fazer tudo rápido e poderia pegar o ônibus da noite. No cartório, ela ouviu o notário com pouca atenção. Assinou os papéis que Fábio lhe indicou e ele a levou até a rodoviária. E na mesma noite, a moça viajou de volta para casa. Ficou contente por ter visto o avô, por ter aprendido tantas coisas novas e interessantes sobre a família da mãe e sobre os parentes. Doeu até as lágrimas não ter conhecido a avó e o tio enquanto viviam. Ana não duvidava de que fossem pessoas maravilhosas. Havia apenas uma consolação. Apesar de o destino não ter sido tão generoso com ela, nesta vida ela não estava sozinha. Tinha o marido Marcos e a maravilhosa sogra que a esperavam e sentiam sua falta. Dona Vera ficou feliz que Ana voltou bem disposta. A senhora mais velha havia se preocupado com a nora, com medo de que o encontro com o avô e o funeral seguinte pudessem a abater. Mas ao que parecia, a nora havia sido recebida com bastante calor, e a partida do velho Ana recebeu com tranquilidade. A vida voltou rapidamente ao seu curso. O verão acabou, depois o outono, e o ano novo se aproximava. Ultimamente, Ana não gostava de chegar em casa antes de Marcos. Quando ele estava, tudo era tranquilo, mas se ele se atrasava no trabalho, Dona Vera invariavelmente puxava conversa sobre finanças. A jovem mulher não conseguia entender para quê. Isso durou quase todo o mês de dezembro. Naquele dia não foi diferente. Ana mal saiu do chuveiro quando a sogra a chamou à cozinha para jantar
e, pondo à sua frente um prato de pastéis, perguntou com impaciência: Aninha, então você já começou a reunir os documentos para pedir o financiamento imobiliário? Os olhos escuros da sogra tinham um olhar insolitamente exigente e severo. Ana sentia que algo estava acontecendo, mas a sogra de jeito nenhum queria explicar para que era necessário o financiamento. Afinal, elas moravam num apartamento de 3 quartos, havia espaço suficiente. E de repente caiu a ficha. Dona Vera, me diga com sinceridade, sorriu maliciosamente a moça. Você vai se casar. Era a única explicação que lhe ocorreu. Se Dona Vera pretendia se casar e o pretendente não tinha moradia, a questão do financiamento fazia todo sentido. A sogra tinha 65 anos. Era atraente, interessante no trato, possuía uma capacidade incrível de conquistar qualquer interlocutor e tinha um bom temperamento. Por isso, Dona Vera, muito bem, poderia ter encantado algum homem solitário e cultivado. Mas a sogra não se apressou a responder à pergunta simples da nora. Seu rosto ficou assustadoramente fechado, e ela disse com um tom exigente: Ana, você sempre confiou em mim. Não entendo o que mudou. Para que perguntas desnecessárias? Se eu digo que precisamos do financiamento imobiliário, então é preciso pegá-lo. Ana ficou muito surpresa. Ela não conseguia entender para que isso servia à família. A recusa obstinada da sogra em explicar a situação deixou a jovem ainda mais preocupada. Afinal, normalmente todas as questões eram resolvidas em família. Mas por que desta vez tudo estava tão nebuloso? Marcos também não parecia disposto a lhe explicar nada. Para não irritar a sogra, Ana respondeu com calma: Dona Vera, hoje é quarta-feira. Prometo que até a sexta-feira da semana que vem vou verificar o que é possível e lhe dou a resposta definitiva. Financiamento imobiliário não é uma coisa rápida. Precisa correr nos bancos, conhecer as condições. Mas antes do ano novo já vamos saber de tudo. Ainda bem, sorriu satisfeita Dona Vera, e o rosto dela imediatamente floresceu num sorriso gentil. Já Ana sentiu crescer na alma um pressentimento ruim. Não apenas ruim, algo assustador, apavorante, como se um furacão estivesse prestes a desabar sobre ela, varrendo tudo em seu caminho. Surgiu a sensação de catástrofe, de algo completamente inesperado, mas já se aproximando. E na manhã seguinte, ela recebeu uma ligação. Era o advogado do avô Fábio Aveiro. Ele disse que os documentos para a entrada no inventário estavam prontos. Ela precisava ir buscar. Se ela precisasse de orientação sobre o que fazer com a herança, ele estava pronto para consultá-la detalhadamente. As últimas palavras fizeram a moça rir. Parecia que ela mesma não iria saber o que fazer com uma casinha no interior, mas ainda assim resolveu verificar pessoalmente quanto poderia conseguir por ela. Afinal, se fosse preciso pegar o financiamento que a sogra tanto insistia, qualquer valor pela casa seria bem-vindo. Assim poderia diminuir o valor a ser financiado. Ana não gostava de deixar assuntos para depois, então prometeu a Fábio que sairia em poucos dias. Ela queria resolver logo a questão da herança para se concentrar completamente no problema que realmente a preocupava. Era preciso entender a exigência da sogra de pegar um financiamento imobiliário. Afinal, até Marcos se recusava a explicar à esposa para que precisavam daquele crédito. 2 dias depois, Fábio a esperava na rodoviária, mas em vez de levá-la à casa do interior que havia ficado do avô, ele levou a moça para a cidade. Quando o carro entrou na estrada, Fábio lhe passou uma pasta fina e disse: Enquanto vamos, leia muito atentamente esse documento. Lá está listado tudo o que você recebeu de herança do avô. Ana tirou da pasta o papel timbrado do cartório e começou a ler. Mas quanto mais lia, menos acreditava no que estava escrito. Do teor do documento, constava que ela havia herdado do avô não apenas a velha casa, com o terreno no interior, mas também um edifício comercial no centro da cidade que havia pertencido ao tio e que, após a sua morte, passara para o avô. Além disso, o documento mencionava 2 apartamentos comprados pelo tio em seu próprio nome.
Mas a parte mais valiosa da herança era o negócio do tio. Descobriu-se que ele possuía na cidade e na rodovia 5 postos de combustível. O último item na lista de bens herdados era uma conta bancária com um saldo bastante expressivo. Quando Ana terminou a leitura, Fábio perguntou: "Ficou tudo claro?" Quando seu tio faleceu, o único herdeiro era o seu avô. Ele entrou no inventário, mas não tinha como tocar no negócio. Todos os assuntos por procuração eu geri até hoje. Agora você vai precisar decidir quem vai cuidar do negócio. O que fazer com o edifício comercial, com os 2 apartamentos e com a casa no interior. Hannah foi pega de surpresa. Ela nem podia imaginar que uma fortuna assim poderia cair no seu colo. Por isso afirmou de imediato, com firmeza, que precisava consultar o marido e a sogra. Por enquanto, pediu a Fábio que não a abandonasse e continuasse a administrar o negócio que havia chegado a ela por herança. Prometeu resolver tudo rapidamente e comunicar a decisão tomada em conselho de família. Quando o carro chegou à cidade, Fábio proporcionou à jovem herdeira uma visita completa pelo edifício comercial. Depois foram aos 2 apartamentos. Fábio contou que em um deles o tio morava e o outro ele havia comprado para os avós. Pretendia mudá-los para perto de si na cidade, mas eles nunca se decidiram a sair e ficaram na sua casa no interior. Esperavam que a filha mais velha voltasse um dia para a casa dos pais. "Agora você é uma rica herdeira, Ana", disse Fábio com um sorriso gentil, olhando para a jovem mulher. "Permita-me dar um conselho. O negócio que você herdou dá um bom lucro, então faz sentido não se desfazer dele. Se seu marido não quiser tocá-lo, você sempre pode contratar um gerente de confiança para coordenar tudo." "Obrigada, vamos pensar", prometeu Ana. A herança causou nela uma forte impressão. Ela não tinha muita noção de valores de mercado, mas sabia que um edifício comercial de 2 andares bem localizado, 2 grandes apartamentos e até a casinha no interior representavam um patrimônio considerável. Era muito conveniente. Afinal, agora ela não precisaria pegar o financiamento imobiliário que Dona Vera tanto esperava. A despedida de Fábio foi calorosa, como entre amigos. Ana era grata a ele pela ajuda, pela paciência, pela lealdade ao tio e ao avô, que ele não havia abandonado num período difícil da vida. Ana compreendia que esse homem merecia confiança e esperava muito que no futuro pudesse continuar contando com ele. Um dia depois ela voltou para casa. Era já fim da noite. O humor de Ana estava ótimo. Ela subia no elevador até o seu andar e imaginava, com um sorriso feliz, como contaria agora ao marido e à sogra sobre a herança inesperada. Não duvidava nem por um segundo de que Dona Vera ficaria imensamente feliz por ela. Imaginava também como resolveriam juntos o que fazer com o negócio, o edifício comercial e os apartamentos recebidos de herança, e no que investiriam o dinheiro da conta. Ana saiu do elevador, chegou até o apartamento e, para não incomodar a sogra e o marido, abriu a porta com a sua chave, começou a tirar as botas e, de repente, ouviu a voz envergonhada do marido, vindo da cozinha. "Me perdoa, mãezinha. Eu não pude te contar sobre isso logo. Tinha medo de que você ficasse brava comigo. Afinal, você tinha criado tanto carinho pela Ana. Eu não queria te magoar." "Que bobo você é, Marquinho", respondeu a mãe em voz baixa, e na voz dela havia lágrimas. Ana tinha a impressão de que a sogra estava prestes a chorar. Tão pesado era o assunto que ela e Marcos debatiam. "É claro. Logo depois do seu casamento eu esperava que você e sua esposa tivessem um filhinho", disse Dona Vera em voz baixa. "Mas se você tivesse me dito a verdade naquela época, poderíamos ter resolvido tudo de outra forma. Você simplesmente teria se divorciado. E agora tudo estaria ótimo para todo mundo." "O que vamos fazer, mãe?" perguntou Marcos. "O tempo passa e é preciso tomar uma decisão." "Ah, filhinho", suspirou a sogra. "O que você faria sem mim? Já resolvi tudo há muito tempo." "Quando a Ana pegar o financiamento, tudo vai se encaixar. Já pensei em tudo até os mínimos detalhes. O importante é que ela não desconfie de nada." Ao ouvir aquilo, Ana passou mal.
Ela percebeu que, se não saísse do apartamento imediatamente, ia se lançar para esclarecer o que estavam conversando o marido e a sogra. O pior era que ela não havia entendido nada do que ouviu, mas ficou claro que o marido e a sogra tramavam algo às suas custas. Será que queriam usá-la de alguma forma por meio do financiamento? Ana abriu a porta com cuidado e desceu rapidamente. Era preciso pensar no que haviam dito a sogra e o marido. Saiu do prédio e foi caminhando pela rua. Uma garoa fria a envolvia, mas ela não sentia nada. Aquela conversa entre o marido e a sogra havia durado apenas 1 minuto. Mas quanto havia conseguido descobrir naquele minuto? Ao que parecia, Marcos tinha um segredo dela. E a sogra, ao que parecia, não só já sabia desse segredo, como havia decidido tirar o máximo proveito da situação, às custas de Ana. Isso ela não esperava das pessoas em quem confiava havia mais de 10 anos. Ela achava que conhecia bem Marcos e Dona Vera. Acreditava neles como em si mesma. Mas que segredos eles tinham? Ana ficou caminhando pela rua até tomar uma decisão. Ela faria de conta que não havia ouvido nada e esperaria o que a sogra e o marido lhe contariam. A moça decidiu que não diria nada sobre a herança enquanto não tivesse plena clareza sobre os planos da sogra e do marido para o futuro. Subindo ao andar, a moça tocou a campainha. Quem abriu foi a sogra. Ana viu o sorriso gentil no rosto dela, ouviu palavras carinhosas. Aninha, que cansada você está, minha criança. Venha logo, entre, que mãos frias você tem. Você está andando sem luvas? A sogra começou a se afanar em torno da nora, ajudou a tirar o casaco, levou a bolsa para o quarto e saiu correndo para encher a banheira de água quente, dizendo que com um frio daquele não levava nada para pegar uma gripe. Tremendo depois da caminhada forçada, Ana foi até a cozinha. Lá, à mesa, estava sentado o taciturno Marcos. Ao ver a esposa, ele sorriu e disse que havia sentido sua falta. Mas que aquele havia sido um dia difícil para ele, que estava muito cansado. Pediu desculpas e foi para o quarto. Depois de se aquecer na banheira, Ana foi para a cozinha. Lá reinava a sogra. Vamos, senta à mesa. Sorriu amavelmente Dona Vera. Senti tanta sua falta. Acredita, me acostumei tanto a você sempre por perto, que sem você já não consigo, como se faltasse algo importante do lado. Sem você, sou como sem braços. Ela pronunciava essas palavras com tanta sinceridade que Ana não conseguia entender se a sogra estava dizendo a verdade ou mentindo. Aquela mulher que havia combinado um plano às suas costas era a mesma que agora a recebia com tanto carinho? Eu também senti sua falta, disse Ana com cansaço. Infelizmente, não tenho nenhuma novidade especialmente interessante. E vocês? O que aconteceu de novo aqui enquanto eu estava fora? Ai, Aninha, melhor se não tivesse acontecido nada. De repente, desabafou Dona Vera. Você se lembra do financiamento que precisamos pegar? Eu te disse que seriam 500 mil, pois o vendedor do apartamento malandro subiu o preço. Agora vai precisar ser 550 mil. Quando você pode me dizer com certeza se vão te emprestar isso ou não? Ana sorriu amargamente por dentro. Agora ficou claro por que a sogra havia sentido tanta falta dela. Precisava urgentemente de dinheiro para comprar o apartamento antes que o dono aumentasse o preço ainda mais. Sim, já fui atrás de informações, Dona Vera, respondeu a moça com calma. Por isso estou pronta para responder a todas as suas perguntas. E imediatamente fez uma contrapergunta. Você sabe que o apartamento fica registrado em nome de quem assina o contrato de financiamento? Claro, respondeu a sogra sorrindo. O que significa que vou ter que pegar o crédito no meu nome, confirmou Ana. Se for assim, não vou me limitar. Amanhã mesmo vou procurar um apartamento bom para mim e pedir o financiamento. Já me informei nos bancos. Com o meu salário de contadora-chefe, me disseram que consigo um crédito razoável. E agora que tenho patrimônio em meu nome, as chances são ainda melhores. Nossa, Aninha, assustou-se a sogra. Vai ter que comprometer boa parte do seu salário para pagar o crédito. E para viver com o que vamos ficar? Dona Vera, decida logo o que é mais importante para a senhora.
Que eu pegue o financiamento ou que contribua com as despesas da casa, disse a moça, segurando a irritação. A senhora nem me disse para que precisa do apartamento financiado. Então decidi que vou cuidar de tudo sozinha, pegar o crédito e registrar o apartamento no meu nome, para que a senhora e o Marcos não tenham nenhum transtorno. Jamais Ana vira a sogra tão desconcertada. Pelo visto, ela esperava que a nora pusesse condições que resistisse ao crédito, e para essa reviravolta não estava absolutamente preparada. Ana estava desagradavelmente surpresa. Será que Dona Vera contava e continuaria contando com que Ana não só pagasse o crédito pelo apartamento, mas também arcasse com as despesas da casa? Pelo semblante de Dona Vera, ela desconfiava que a sogra não acreditava de todo em suas palavras. Mas Ana não estava brincando. A decisão havia chegado muito rápido. Ela entendia perfeitamente que seus dias naquela família estavam contados. Era preciso pensar em si mesma, no futuro, numa moradia própria. Por isso resolveu seriamente ir no dia seguinte escolher um apartamento na cidade, em algum empreendimento novo, e contratar o financiamento. Com o patrimônio que agora possuía, qualquer banco lhe daria o crédito sem maiores dificuldades. Na manhã seguinte, Ana foi ao trabalho e pediu 3 semanas de férias. Ela pressentia que grandes mudanças estavam a caminho e queria se preparar ao máximo para elas. Do trabalho foi direto escolher um apartamento. Um corretor de imóveis mostrou várias opções num empreendimento novo. Ana decidiu não economizar e escolheu um apartamento de 3 quartos com uma grande varanda e janelas panorâmicas. Fez algumas fotos e disse que estava pronta para dar um sinal e se preparar para a escritura, mas antes de assinar qualquer coisa, ligou para o Fábio. O advogado lhe deu um par de conselhos valiosos e aprovou a decisão de comprar um apartamento novo. Disse que, se necessário, era possível vender algum bem da herança para quitar parte do financiamento antecipadamente e reduzir os juros. À noite, Ana mostrava as fotos do apartamento escolhido para a sogra e o marido. "Que beleza, quanto custa?" perguntou Dona Vera, esfregando as mãos de alegria e com os olhos brilhando de entusiasmo. "Quase 1 milhão", respondeu a nora. Aliás, o banco informou que, como sou casada, o Marcos precisaria aparecer para assinar a anuência, já que o imóvel estaria no meu nome. Só que, nesse caso, se eu deixasse de pagar, o bem conjugal poderia ser atingido. "Nossa, Aninha", preocupou-se a sogra. "Não quero que os dois se metam numa dívida assim. Já me basta ter o coração partido por você." "Nesse caso", disse Ana, "a solução seria convertermos nosso regime de bens para a separação total, por escritura pública. Assim, cada um responde apenas pelo que é seu, e o Marcos não correria nenhum risco." "Isso sim faz sentido", concordou a sogra, aliviada. "Façam isso." No dia seguinte, Ana e o marido foram ao cartório e formalizaram a alteração do regime de bens para a separação total, conforme previsto em lei. A partir dali, cada um responderia apenas pelo próprio patrimônio, sem que as dívidas de um pudessem recair sobre o outro. Depois disso, Ana deu continuidade ao processo de financiamento. Uma semana havia se passado desde o retorno do interior. O crédito foi aprovado e ela aguardava que o corretor marcasse a data da escritura. Junto com isso, a sogra ia ficando cada dia mais gentil e radiante. Essa circunstância deixava Ana muito tensa. Ela não conseguia entender por que Dona Vera estava tão feliz, a mesma mulher que, nas sombras, planejava se instalar com os netos às custas da nora. Mas Ana aguardava, calada. A resposta veio de repente e deixou Ana atordoada. Naquela manhã, Marcos disse que foi para o trabalho, e Dona Vera saiu apressada para resolver uns assuntos, avisando que voltaria por volta das 3 da tarde. Ana estava em casa esperando o telefonema do corretor para acertar os últimos detalhes antes da escritura prevista para os próximos dias. De repente tocaram a campainha. Ana abriu a porta e viu na soleira um garotinho de uns 8 anos. "O que você quer?" perguntou ela, sorrindo para o pequeno visitante. "Na verdade, vim ver meu pai", respondeu o menino educadamente. "O vovô e a vovó estão em casa."
Ana entendeu imediatamente que esse era o segredo que vinha tentando decifrar sem sucesso. De repente, sentiu os joelhos fraquejarem, quis sentar e se deixou cair sobre a sapateira da entrada. "Entra", disse ela ao menino. "E como se chama o seu pai?" Ana, ela mesma, não entendia por que fez essa pergunta ao pequeno visitante. Pelo jeito, no fundo ainda não queria acreditar que o marido pudesse ter um filho fora do casamento. "Meu pai é Marcos Roberto Souza", respondeu o menino com um sorriso, acomodando seus pertences na entrada, como se fosse dono do lugar. "Seu pai não te disse que hoje ele está trabalhando?" Admirou-se Ana. "A senhora está enganada", sorriu o menino. "Hoje meu pai está de folga. A gente ia ao cinema na sessão da manhã. Ele disse para eu esperar na frente do cinema. Fiquei esperando 1 hora, mas ele não veio. Fiquei com frio e vim me aquecer aqui. Então vamos tomar um suco", disse por fim Ana, conseguindo se controlar. Ela levou o visitante para a cozinha e perguntou seu nome e o da mãe. O garotinho era falante. Contou que se chamava Tiago, estava na 2ª série e praticava futebol. E que a mãe dele se chamava Cristiane. Ela não tinha ido ao cinema com Tiago e o pai porque estava cuidando da irmãzinha pequena, que em breve completaria 1 ano. Quando Ana perguntou onde a família de Tiago morava, o menino disse que moravam com a avó num apartamento de 1 quarto, mas que o pai prometeu que em breve todos eles se mudariam para um apartamento de 3 quartos. Ana ouvia o menino, mas as palavras dele custavam a se encaixar na sua cabeça. Ouviu-se o barulho da porta de entrada e, pelos passos, ela percebeu que Marcos havia chegado. 1 minuto depois, ele estava na porta da cozinha. Nem havia tirado o casaco e ficou parado olhando para Tiago sentado à mesa com um copo de suco. "Achei que você estava no trabalho", disse Ana ao marido com um leve sorriso irônico. "O que você está fazendo aqui?", perguntou Marcos com raiva olhando para Tiago. O menino fechou o rosto e respondeu inseguro. "Fiquei esperando você 1 hora perto do cinema, como tínhamos combinado, mas você não veio e resolvi vir para cá me aquecer." "Eu te proibi de vir aqui sem permissão", disse Marcos com indignação. O menino se levantou desconcertado da mesa e foi sair da cozinha. "Para onde você vai?" Ana tocou levemente no ombro dele e o empurrou de volta ao lugar de onde acabara de se levantar. "Termina de comer os biscoitos e acaba o suco. Para quem foi que eu trouxe tudo isso? Vamos, rápido, enquanto não acaba." O garotinho voltou contente para a mesa e continuou comendo. Ana disse baixinho entre os dentes que Marcos não precisava ficar parado na cozinha de casaco. O marido, atrapalhado, saiu. Ana prestava atenção ao que se passava dentro dela e, com surpresa, percebia que havia um vazio completo. Não havia mágoa do marido, nem dor pela perda da família, nem sequer pena de si mesma, nem medo do futuro. Apenas vazio. Não queria nada. Bem, não. Queria olhar para o pequeno visitante e ouvi-lo. Ele era tão espontâneo, tão interessante. Ana pensou que se tivesse um menino assim, seria a pessoa mais feliz do mundo. E agora essa felicidade pertencia ao marido e a alguma mulher desconhecida. "Ana, precisamos conversar", ouviu ela a voz exigente do marido vindo da sala. Ela colocou mais suco para o menino, pôs mais alguns biscoitos no pratinho e disse que voltava em 1 minuto. Marcos nervosamente andava de um lado para o outro na sala grande. "Você não deve tirar nenhuma conclusão antes de eu te explicar tudo", disse Marcos. "Estou completamente perdido. Não sei o que fazer, como agir para que tudo fique bem para todo mundo." "Espera", interrompeu Ana com firmeza. "Por que você não pediu o divórcio e não foi para a mãe do Tiago, já que você tem filhos com ela?" "Entende", começou Marcos a se justificar. "A mãe sempre me dizia que família sem filhos não é família." Mas ele não conseguiu terminar, porque a porta da sala se abriu e Tiago apareceu. "Tia Ana, obrigado pelo suco e pelos biscoitos." "Entra aqui", o convidou Ana. "Fala com o seu pai, vocês iam ao cinema. Se perderam a primeira sessão, podem ir na outra." "Não vou ao cinema com esse menino", disse Marcos nervosamente, olhando o filho com impaciência. "Em qual cinema você ficou me esperando?"
Perto do Cine Shopping, respondeu o menino envergonhado. Eu te disse que nos encontrávamos no Cineplex, rosnou Marcos para o menino, engasgando de irritação. Ana ficou chocada com a forma como o marido falava com o próprio filho. Ela via que Tiago estava muito triste. Ele ficou cabisbaixo e parecia prestes a chorar. Tiago, eu tenho a tarde livre, disse Ana. Vamos ao cinema, você e eu. Faz uma eternidade que não vou ao cinema. Eles se vestiram rapidamente e saíram. O papai está de mau humor hoje, disse Ana com delicadeza. Ele costuma falar assim com você? O menino confessou com a voz baixinha que Marcos sempre gritava com ele e o chamava de nomes, de incapaz e preguiçoso. E que sabia por que o pai o tratava assim. Por quê? Perguntou Ana com pena. Porque eles e a mamãe não gostam de mim. Quando eu era pequenininho, a mamãe me deixou num abrigo. Aí, quando o papai ficou sabendo, obrigou a mamãe a me buscar. A mamãe não queria, mas o papai prometeu que ia se casar com ela e a gente ia morar todo junto. A mamãe me buscou e o papai nunca veio morar com a gente. Agora os dois ficam bravos comigo o tempo todo. Ana ficou em silêncio por um instante. O único ponto claro era: aquele menino havia tocado um destino muito duro. Nem com a mãe nem com o pai encontrava acolhimento. Era difícil dizer qual dos dois genitores daquele menino maravilhoso era pior. Você é tão especial, disse Ana depois de ouvir a triste confissão da criança. Que pena que você não é meu filho. Como eu gostaria de ter um menino igualzinho a você. Tiago sorriu em silêncio para Ana. Ela também lhe tinha caído muito no coração, mas ele não se atreveu a dizer isso. Suspirou fundo e disse: ainda bem que pelo menos a irmãzinha a mamãe ama. Não grita com ela. Eu já me acostumei a ser chamado de nomes. Quando crescer, vou embora, já que ninguém precisa de mim. Ana o ouvia com o coração apertado. Deu a ele a oportunidade de falar tudo o que precisava, e depois explicou com carinho que os adultos às vezes ficam muito sobrecarregados e perdem o controle. Pediu a Tiago que tentasse não guardar aquilo dentro de si, que não era culpa dele. Quando saíram do cinema, Ana deu ao menino o seu número de telefone e disse que se ele precisasse conversar ou precisasse de ajuda, podia ligar a qualquer hora. Ela voltou para casa com sentimentos misturados. Não tinha vontade de perguntar nada ao marido. Não acreditava que as palavras dele fossem sinceras e de mentiras já bastavam para aquele dia. Ana mesma ligou para o corretor e desmarcou a escritura. Ela já não sabia ao certo o que precisava. Queria conversar com Fábio, mas isso ficaria para o dia seguinte. Para aquele dia já havia suficientes novidades, segredos e decepções. Em casa, encontrou um silêncio pesado, embora a sogra e o marido estivessem nos quartos. Mal ela entrou na cozinha, Marcos apareceu logo atrás. Ana, a mamãe está chamando você para a sala. Precisamos conversar todos juntos. Ana foi a contragosto e se sentou numa poltrona. A vida é terrível, injusta e cruel, disse Dona Vera com um suspiro. Veja o que os pais de sua mãe fizeram com ela e com você. Na nossa família também nem tudo está tão bem como gostaríamos, mas ainda dá para consertar. Ana ficou em silêncio. Não queria fazer perguntas nem ajudar a sogra e o marido a suavizar uma conversa difícil. Simplesmente ficou calada e esperou o que diriam. Dona Vera foi logo ao ponto. Ela contou que já nos primeiros meses após o casamento do filho, esperava notícias de gravidez de Ana. E quando percebeu que dela não viria neto, começou a dizer ao filho que família sem filhos não é família. Confesso, Ana, disse Dona Vera com ar arrependido. Eu chegava a insinuar ao meu filho que podia tentar um relacionamento fora do casamento. Se surgisse um filho, poderia se divorciar de você. Ainda mais que você mesma me disse uma vez que não seria contra se o Marcos tivesse um filho. Ainda não sou contra, não se conteve Ana. Mas o que me espanta é a forma como tudo isso foi feito. Além de me trair por anos, ele não assumiu a mulher que lhe deu filhos. Poderia ter formado uma família de verdade e criado o filho e a filha, e nem consegue conversar com o próprio filho sem gritar. Você não entendeu nada, Aninha. De repente, Dona Vera começou a chorar. Ana olhava para ela desconcertada,
e esperou que ela se acalmasse. Por fim, a mulher se controlou e disse: Eu pensei justamente isso. Vai aparecer um filho do Marcos, ele vai se divorciar de você e vai formar uma nova família. Acabou que eu não conheço meu próprio filho. Ele não queria se divorciar de você porque estava bem aqui. Mas essa não é a principal razão. Ele admitiu que consegue gostar dos filhos à distância, mas não suporta viver com eles sob o mesmo teto. E então Marcos entrou na conversa. Confirmou cada palavra da mãe, e ao fim disse que há pessoas para quem a convivência diária com crianças simplesmente não funciona. Só que percebeu isso tarde demais. A confissão do marido e da sogra chocou Ana. Ela estava preparada para ouvir muitas coisas, mas não aquilo. Marcos, você tem um filho maravilhoso, disse Ana com decepção. Aquele menino é um tesouro. De longe é que ele te parece maravilhoso, respondeu Marcos com impaciência. Conviver com ele no dia a dia é outra coisa. Ana observava o marido com espanto, enquanto ele, de pé, começava a descrever com irritação o quanto a convivência com os filhos o esgotava. O Tiago queria jogar bola, ir ao cinema, ao parque, e não parava de fazer perguntas sobre tudo: espaço, animais, como as coisas funcionavam. E a filhinha pequena, então, quando a mãe saía e o deixava com ela por 1 hora, a menina exigia atenção constante, chorava, precisava ser trocada, alimentada, amparada a cada instante. Isso não é para mim, você entende? Disse ele a Ana com franqueza amarga. Mas eu estava conseguindo lidar com tudo, até que a Cristiane disse que ia te contar tudo. Marcos confessou que não queria uma reviravolta em casa, mas não sabia como conter a situação. Por isso, 1 mês atrás, contou tudo para a mãe, e ela elaborou o plano com o financiamento. Dona Vera havia pensado em tudo. Ana pegaria o crédito, ela e Marcos se mudariam para o apartamento financiado, e Dona Vera ficaria no apartamento de 3 quartos com os netos e a mãe deles. A Ana diria que havia sublocado 2 quartos para uma mãe solo com 2 filhos pequenos. Embora, para ser honesta, acrescentou a sogra, baixando a voz, os meninos também não me cativaram muito. A Cristiane quer até mandar o Tiago de volta para o abrigo. Diz que não consegue lidar com ele. Que não obedece, que dá muito trabalho. Aquilo Ana não conseguiu suportar. Mandar um filho para um abrigo com os pais vivos era algo que ela simplesmente não conseguia compreender. Ainda mais tratando-se de um menino como o Tiaguinho, curioso, educado, cheio de vida. Ana não conseguia mais ficar naquela sala, ouvindo aquelas pessoas que até aquele dia havia considerado boas e honestas. Sem dizer uma palavra, levantou-se, pegou o casaco na entrada, calçou os sapatos e saiu porta afora. Ela já sabia que não voltaria a morar naquele apartamento. Naquele mesmo dia, arrumaria as malas, mas por enquanto foi caminhar pela cidade para clarear a cabeça. Quanto mais andava, mais forte ficava um pensamento que não a largava. E o Tiago? Ia mesmo parar num abrigo? Era possível que aquelas pessoas fossem capazes de abandonar uma criança assim, de carne e sangue? O menino não saía da cabeça, e de forma completamente inesperada para si mesma, Ana discou o telefone de Fábio. Era bem tarde, e o advogado ficou surpreso com a ligação noturna. Ana contou a história de Tiago, o abrigo na infância, a indiferença dos pais, a ameaça de ser devolvido, e perguntou se havia alguma possibilidade real de ela assumir a guarda do menino, caso os pais concordassem e ele próprio quisesse. Fábio ouviu tudo com atenção e respondeu com cuidado. Ana, se os pais assinarem um termo de guarda voluntária em seu favor e o Tiago manifestar claramente que quer ficar com você, o processo tende a ser bem mais simples do que uma adoção tradicional. Com seu patrimônio atual, sua situação profissional e um imóvel em seu nome, você tem um perfil muito favorável junto à vara da infância. Não vai ser de um dia para o outro, mas é plenamente viável. Animada e com o coração mais leve, Ana disse que, se tudo desse certo, levaria o menino para a cidade onde tinha 2 apartamentos da herança. Queria começar uma vida nova, num lugar onde nenhum dos 2 carregasse o peso do passado. Na manhã seguinte, Ana conversou com Marcos.
Disse que estava pedindo o divórcio e que, se ele e Cristiane estavam mesmo cogitando devolver o Tiago ao abrigo, ela queria assumir a guarda do menino e, se necessário, adotá-lo formalmente. A proposta pegou Marcos de surpresa, mas ele não resistiu. No fundo, sabia que Tiago estaria muito melhor com Ana do que em qualquer abrigo. E a Cristiane, quando soube, também aceitou sem hesitar, aliviada até. Antes de qualquer conversa definitiva com o menino, Ana quis ter certeza de que ele queria aquilo de verdade. Por isso, Marcos chamou o Tiago para um encontro. Sentaram-se os quatro à mesa, e Marcos perguntou ao filho com cuidado: "Tiaguinho, como você se sente quando está com a tia Ana?" O menino respondeu sem titubear, com um sorriso aberto: "Ela é a única pessoa que me ouve de verdade." Ana sorriu para ele e disse com gentileza: "Tiago, se você quiser, eu posso ser sua mãe. A gente vai morar junto, você vai ter o seu próprio quarto e a gente vai ao cinema, ao campo de futebol, vai ler livros juntos. Mas só se for o que você quiser." O menino olhou para ela por um instante, como se precisasse ter certeza de que era real. Depois assentiu com a cabeça, os olhos brilhando. Marcos tentou sugerir que os dois continuassem juntos como família, mas Ana foi direta: "Não, Marcos. Depois de tudo o que aconteceu, não tem como. Você e eu chegamos ao fim." "Mas você não tem moradia própria", ele insistiu. "Sem um imóvel registrado no seu nome, vai ser mais difícil na justiça." "Você está enganado", respondeu Ana com calma. "Tenho 2 apartamentos, um negócio que funciona, uma conta no banco. Tenho tudo o que preciso. O que me faltava era o Tiago. E agora ele vai estar comigo." Ela se voltou para o menino e disse que iam morar juntos num apartamento grande e cheio de luz. Que ele teria um quarto só dele, onde poderia guardar a bola, os livros, tudo o que quisesse. Tiago ouvia Ana com os olhos arregalados, como quem ainda não acredita que a sorte pode mudar de lado. E pensava em silêncio que nunca ninguém havia falado com ele assim, com tanta calma, tanta seriedade, tanta ternura. Os meses seguintes foram intensos. Ana pediu o divórcio, deixou o apartamento da sogra e instalou-se provisoriamente num dos imóveis da herança enquanto o processo corria. Com a ajuda de Fábio, que conhecia os trâmites bem, e com a concordância expressa de ambos os pais biológicos, a guarda de Tiago foi transferida para Ana sem grandes obstáculos. O menino foi ouvido pela assistente social, disse claramente onde queria estar, e o juiz homologou o acordo. 2 meses depois da última conversa naquela sala, Ana e Tiago desembarcaram na cidade, onde começariam uma nova vida. Fábio os esperava, como sempre, discreto, presente, confiável. Ele os ajudou a se instalar no apartamento que havia sido do tio de Ana, comprou junto com Tiago os móveis que faltavam, montou prateleiras, pendurou quadros. Nos fins de semana, mostrava a cidade para os dois, levava-os para passear, tomar sorvete e explorar novos cantos. Com o tempo, aquele trio foi se tornando algo mais do que amizade. Ana via em Fábio um homem de palavra, que cumpria o que prometia, fosse para um velho solitário no interior ou para uma criança que precisava acreditar nos adultos. E Tiago, que desconfiava de quase tudo, foi abrindo exceções para ele. Perto do verão, numa tarde tranquila no apartamento, Fábio pediu Ana em casamento. Ela disse que sim. Para a lua de mel foram 3. Ana, Fábio e o Tiaguinho, que naquela viagem dormiu sorrindo todas as noites.